Olá, querido, tudo bem? Hoje nós vamos estudar dois trechos da carta de 1 João, porque falam sobre a importância de ver a Cristo como Senhor em corpo e como Deus, e também a fé que vence o mundo crendo nesse Cristo, homem e Deus na mesma pessoa. Esse é o estudo de hoje. O trecho que a gente está estudando fala justamente sobre essa compilação que a gente fez. A gente fez a mesma coisa no vídeo passado, a gente pegou um pedacinho do 3, um pedacinho do 4. Hoje eu quero pegar um pedaço do 4, um pedaço do 5 para justificar duas verdades que João está dizendo, que parecem ser antagônicas, mas como estão diferentes, mas como estão numa carta, João não tem o interesse de fazer uma coisa separada. João está tratando do mesmo tema, do mesmo assunto com a igreja. Primeiro ele fala a respeito de Cristo e do falso ensinamento que a igreja tinha, de que Jesus não tinha um corpo. A igreja cristã, na época de João, tinha uma heresia, que eu tenho explicado aqui nos vídeos anteriores, chamada gnosticismo, que dizia que Jesus não tinha um corpo. Ora, Jesus tinha um corpo que habitava um espírito que vinha de Deus, ora, ele era só um espírito de Deus, um aeon, um espírito divino que vinha, comunicava verdades divinas com os seus discípulos e depois, na hora da morte, subiu aos céus, deixando somente o corpo do homem Jesus, do filho de José e de Maria para morrer. Só que João refuta essa ideia, porque se Cristo não teve um corpo junto com a sua divindade, o sacrifício dele é nulo, entende? O sacrifício dele não é um sacrifício propiciatório. Nós falamos sobre propiciação no vídeo passado. Jesus teve um sacrifício propiciatório, de remissão de culpa, de remissão de pecado. Ele era o Cordeiro perfeito que assumiu a culpa do homem em seu lugar, para que o homem, por meio da fé nele, fosse redimido de sua culpa e de seu pecado. Então essa concepção de que Cristo não teve um corpo era um perigo para a igreja, e João estava corrigindo isso. E João diz que aquele que tem o Espírito de Deus precisa discernir os espíritos, ou seja, discernir quem é que tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus. E João vai dizer, é fácil vocês saberem aí na igreja de vocês, é só perguntar quem é que crê que Jesus veio em carne ou não. Ele, óbvio, dá essa definição e ele ensina para nós que existe muitos espíritos enganadores, espíritos de demônios, que influenciam os seres humanos a crer em coisas erradas, em mentiras, e também influencia o ser humano a praticar o mal. E isso é um grande perigo para nós, seres humanos, obviamente, principalmente com essa questão da verdade. É sempre uma dúvida que todo mundo às vezes pergunta para mim, em conversas, no pessoal, fala, pastor, qual é a verdade? Fábio, qual é a verdade? A verdade, ela parece ser muito subjetiva, num mundo tão plural de interpretação bíblica e de conhecimento bíblico, tantos pastores falando tanta coisa na internet, cada um tendo uma abordagem completamente diferente do texto, e isso às vezes fica tão difícil para a gente entender. Existe uma pequena regrinha básica, hermenêutica, que ajuda a gente a entender um pouco mais o texto bíblico, para a gente poder tentar pelo menos definir o que é verdade de Deus e o que não é verdade de Deus. Entendendo que sim, o diabo ele está no meio da igreja, o diabo ele influencia a igreja a crer naquilo que não deve, o diabo ele levanta pessoas para ensinar mentiras que supostamente se passam como verdade, para fazer com que as pessoas, crendo em mentiras, sejam enganadas, sejam ludibriadas, e cada vez mais ludibriadas, mais medo elas têm, menos esperança elas possuem e menos confiança em Cristo elas vão tendo. O resultado das heresias é geralmente no final desse percurso de caminhada, crendo em coisas que não agradam a Deus, ou é um extremismo religioso quase idólatra, porque tem muito cristão idólatra dentro de igreja evangélica, principalmente com relação a doutrinas, ou um esfriamento total da fé, porque não está alicerçado na verdade de Cristo, na verdade apostólica que os discípulos deixaram. E uma das coisas que a gente precisa entender é uma regrinha hermenêutica básica a respeito de qualquer tema de fé ou de doutrina que a gente tenha. Essas questões de fé e de doutrina sempre batem à nossa porta. E óbvio, é sempre bom você ter ajuda, um comentário bíblico,
mas 2 perguntas que você responder no seu coração e nos seus estudos bíblicos já ajuda muito você a se livrar dessas heresias que muitas vezes vêm de demônio para trazer mais confusão com relação ao cristianismo do que instrução que edifica, abençoa e salva. Quais são? Eu coloquei aí nessa imagem aí, ó, com relação a essas dúvidas em questões de fé e doutrina, de compreensão de textos bíblicos, coloquei um óculos, porque o óculos é um sinônimo, né, da pessoa que não consegue enxergar, bota o óculos para ver. E o óculos, esse óculos aí de interpretação, é pautado em 2 coisas. O primeiro, o que Jesus ensina a respeito. Qual é o tema que você está tratando e o que Jesus falou a respeito disso? Jesus falou sobre muitas coisas. E é importante que a voz de Jesus seja o primeiro parâmetro de interpretação de qualquer coisa para a nossa vida. O que Jesus falou sobre o sábado? O que Jesus falou sobre os mandamentos? O que Jesus falou sobre casamento? O que Jesus falou sobre vida eterna? O que Jesus falou sobre morada celeste? O que Jesus falou sobre reino de Deus? O que Jesus falou sobre paz? O que Jesus falou sobre espírito? Tudo isso é primordial que comece à luz de Cristo Jesus. E a segunda lente, né, uma lente esquerda e direita, a outra lente desse óculos é o que a Bíblia diz a respeito. O primeiro ponto é Jesus e depois a Bíblia. Quais os versículos bíblicos, o que os versículos bíblicos dizem, o que a Bíblia fala a respeito, para que a partir da Bíblia a gente comece a traçar um caminho, uma interpretação e uma direção a respeito dos temas. Quando você pega um tema solto e você lê às vezes um versículo só, isso pode dar uma compreensão equivocada a respeito de um tema ou de um artigo de fé, de crença, de maturidade, de decisões, né? Mas quando você compara com outros textos bíblicos, isso fica mais fácil e isso ajuda você a ter mais compreensão das Sagradas Escrituras e, obviamente, que quanto mais compreensão você tiver das Sagradas Escrituras, mais preparado você vai estar para se livrar das heresias, que hoje em dia, infelizmente, tem muitas. A gente tem que lembrar que lutamos contra um adversário que é perspicaz, que é astuto e inteligente. Ele tentou, nos primeiros 4 séculos da igreja, destruir a igreja, perseguindo cristãos e matando cristãos, utilizando o Império Romano fazendo isso. Quando ele não conseguiu mais fazer isso e viu que, de fato, Cristo Jesus não ia sair do coração humano mais, ele se utilizou do próprio Império Romano, que antes perseguia, para infiltrar um monte de mentira dentro do cristianismo, para transformar o cristianismo numa grande heresia histórica que percorreu a Idade Média quase que por 10 séculos. A igreja teve essas dificuldades com relação à compreensão verdadeira a respeito de Cristo Jesus na Idade Média. Então, a gente sabe que o inimigo entrou na igreja para atrapalhar tudo, para deixar a igreja totalmente diferente daquilo que Jesus queria, com todas as heresias e com todo o pensamento pagão que entrou dentro do cristianismo na era da Idade Média. Depois a gente teve uma ruptura, um clareamento da compreensão bíblica e a respeito da fé em Cristo Jesus com a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, muita gente não sabe, mas ela não só reformou o pensamento cristão no corpo protestante, no compêndio protestante, mas também fez a Igreja Católica reformular muitos pensamentos que ela tinha na Idade Média e que hoje não tem mais. É importante entender que a Reforma Protestante, essa ruptura, ajudou todo mundo. Então, você tem o inimigo sempre trabalhando dentro da igreja, ensinando coisas erradas para desviar a fé das pessoas. E quando a gente não tem esse cuidado, quando a gente não tem conhecimento bíblico, a gente fica facilmente vulnerável a esse princípio, esse princípio astuto do inimigo de enganar, de mentir e levar pessoas a crer naquilo que não existe. Então é importante que você conheça a Bíblia, que você tenha relacionamento com Deus e que você analise sempre os textos e os temas à luz da palavra de Deus e principalmente à luz de Cristo. Isso ajuda a gente a ter discernimento. É isso que João, por isso que eu juntei o capítulo 4 e o capítulo 5, porque ele vai falar que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o que é fé? Entende? Fé é você estar discernido a respeito de quem você crê, é também discernimento com relação a como você crê, entende? É discernimento a respeito da ação do Deus que você crê em você. Fé é discernimento. Fé é crer e confiar.
mas com discernimento. Fé só por fé não é fé. Fé sem estar em Cristo, sem estar embasado nas Escrituras, pode ser uma mera fantasia, uma mera crença mística, soteriológica, né, esotérica, melhor dizendo, numa coisa que você mal compreende. Mas uma fé verdadeira está embasada diretamente no conhecimento a respeito de Cristo, dos valores, dos ensinos, de quem Ele é, do que Ele faz na vida do cristão. Não é? Ele mesmo, o próprio João no capítulo 5 vai dizer que Ele mesmo ele dá testemunho a respeito de sua missão soteriológica, de sua missão de salvação, por meio da água e do sangue. O que significa esse negócio de água e sangue? Água, batismo. Não é? Se você olhar a figura que eu estou colocando aí, batismo. Batismo de Jesus, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu Jesus da água para que ele tivesse a sua missão messiânica. E o sangue são os dois que evidenciam Cristo, que testificam que o ministério de Cristo foi válido. E todo aquele que crê nesse Cristo é nascido de Deus. E depois é o sangue. O que é o sangue? A morte sacrificial de Jesus, expiatória, de remissão de pecados. Essa é a morte de Jesus. Esse é o significado do testemunho de Jesus. Esse testemunho é válido e pesa para a nossa compreensão. E se isso não estiver bem alicerçado no nosso coração, bem compreendido, a gente acaba sendo seduzido por heresias. De que o sacrifício de Jesus não é importante. Hoje tem muitas heresias com relação a seguir mandamentos para que a gente alcance salvação, quando isso não é verdade. Então a gente só está de fato livre das heresias, se é que a gente consegue, né? Porque cada dia aparece outro pastor maluco falando um monte de coisa maluca na internet, mas a gente só se vê livre da compreensão enganosa dentro das igrejas quando a Bíblia é, de fato, compreendida por cada um de nós à luz de Cristo e à luz dos temas que foram trabalhados pelos apóstolos e ensinados pelos apóstolos às igrejas. Por isso que Paulo falou um monte de coisa, Pedro falou um monte de coisa, por isso que estudamos o que João está dizendo, para a gente amadurecer a compreensão, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira, viva, solidificada, capaz de, com os ventos de doutrina, ela não venha a ruir, entendeu? Então esse é meu desafio para você, que você creia na palavra de Deus e que você entenda que a fé, sem conhecimento, sem estudo, sem análise, não vai adiantar nada. Tá bom? Então estude a Bíblia, leia a Bíblia e compreenda que a fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, mas não tem vitória sem esforço, sem trabalho, sem pesquisa e sem conhecer aquele que nos concede essa vitória em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, compartilhe o estudo, qualquer dúvida, deixa nos comentários, qualquer pergunta que você tenha, que eu tenho prazer depois de gravar um vídeo respondendo as dúvidas e os trechos específicos que você gostaria de uma explicação melhor, tá bom? Semana que vem eu falo um pouco sobre o capítulo 5, tem 2 temas ainda ali no finalzinho do capítulo 5 que eu quero trabalhar, uma é a relação do inimigo e a outra relação é com os pecados de morte, tem 2 temas tão legais ali que eu quero trabalhar separadamente, semana que vem a gente trata sobre eles. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.